Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora, diariamente, trago informações sobre o Tricolor Paulista. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do São Paulo. Bora falar de Tricolor Paulista hoje. Nesta quarta-feira, o São Paulo entra em campo pela FC Series. Finalmente, veremos um pouquinho do trabalho do técnico Zubeldia nessa pré-temporada, o que ele preparou para essa partida. E aí a gente vai trazer alguns bastidores interessantes referentes, né, a essa preparação do São Paulo para a FC Series, o que o Zubeldia está tratando neste momento, enfim. Vamos trazer algumas informações importantes. O São Paulo que entra em campo hoje às 9h30, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso, às 9h30, né? Horário de Brasília. Lá nos Estados Unidos vai ser um outro horário, tem a diferença de fuso. Mas o São Paulo vai enfrentar aí o Cruzeiro. O São Paulo, para pegar o Cruzeiro, vai ter duas formações. O Zubeldia, nos últimos dias, ele treinou dois times nos coletivos, né? Alguns jogadores, inclusive, não fizeram parte desse coletivo, mas ele fechou, basicamente, nos últimos 3 dias, dois times, assim, bem estruturados. E a gente vai notar que tem meio que uma mescla. Não é um titular e reserva, porque a gente tem jogadores ali que estão brigando por espaço pelo time titular e alguns deles até que são titulares. Então, é interessante essa metodologia que o Zubeldia tem utilizado, pelo menos agora para a FC Series. E aí a escalação do São Paulo, vou pegar aqui na pedra para vocês bonitinho, são duas escalações, cada uma deve jogar um tempo, tá? O time, vamos colocar time 1 e time 2. O time 1 tem Jandrei, Ferrarese de lateral direito, Juan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Alisson, Eric, Oscar, William Gomes e Caleri. Esse é o primeiro time. O segundo time é Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira, de lateral esquerdo, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Ferreirinha e André Silva. E aí ainda não se sabe qual o time que vai começar, mas a base dos dois times deve ser mantida e aí cada um deve acabar jogando um tempo. Tem alguns jogadores que foram viajar, mas que não fizeram parte das equipes ali nos coletivos. A gente tem alguns exemplos, o Rodriguinho, o próprio Santiago Longo, o Bobadilha, que mais? O Henrique Carmo, o Igão, tem os dois goleiros, né? O Yong e o Leandro. Esses jogadores, eles fizeram trabalhos à parte, fizeram alguns trabalhos físicos, alguns trabalhos com bola também. E aí não se sabe se esses jogadores eles vão ter uma minutagem na FC Series, ou se eles estão sendo preparados para retornarem no dia 17 para estarem à disposição no confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então ainda está bem nebuloso essa questão, ou se, por exemplo, eles vão disputar a segunda partida contra o Flamengo, já que outros jogadores, alguns desses que eu citei na escalação, que devem jogar contra o Cruzeiro, já devem retornar, porque o São Paulo vai retornar com alguns jogadores no dia 17, tá? Daqui a 2 dias. São Paulo retorna junto com o Max Cubeiras, o Zubeldia continua lá nos Estados Unidos. 10 a 12 jogadores voltam com o Max Cubeiras. A tendência de alguns jogadores das categorias de base, muitos deles que estão na Copinha, complementarem um banco de reservas para o São Paulo fazer a sua estreia no dia 20 contra o Botafogo. Lembrando, o São Paulo joga dia 15 agora, né, nessa quarta-feira, joga dia 19, que é um domingo, contra o Flamengo, e no dia 20, no dia seguinte, vai enfrentar na segunda-feira, e por estar nos Estados Unidos não dá, né, para você fazer um bem bolado. Então, os jogadores vão ter que retornar antes, porque Estados Unidos é longe e tudo mais. Então, é mais ou menos nesse sentido aí que o São Paulo está trabalhando. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos para entender se esses jogadores ali vão fazer parte de fato. Tem o Patrick também, se eles vão poder jogar contra o Botafogo. Vamos entender aos poucos aí os planos do técnico Zubeldia, tá? Já deixa aí nos comentários seu palpite para esse confronto, para deixar mais ou menos aí bem encaminhado. Só uma opinião. Vamos ter calma, galera. Vamos ter calma que esse jogo aí, São Paulo e Cruzeiro, eu sei que, poxa, é São Paulo independente se é um amistoso, tem que ganhar e tudo. Mas, cara, pré-temporada é um jogo não valendo nada, é um jogo de testes.
sabe? Independente do resultado, óbvio, se não for um vexame, uma vergonha, um 5-0, que eu acho difícil, porque acho que Cruzeiro e São Paulo vão estar ali meio que partida amistosa, sabe, gente? Toca dali, o cara não vai ficar assim, meu Deus, muito motivado. A tendência, né, ou é ser um 0-0 chato ou até um 5-4. Então, assim, cara, vamos ter calma, vamos ter paciência, não me inventam de após o jogo já falar fora Zubeldia. Eu tenho as minhas questões com o Zubeldia, acho que ele errou em alguns motivos em 2024, mas calma, vamos ter calma, vamos esperar pelo menos o Paulista para dar uma cornetada no Zuba, tá? Bom, pra gente continuar, vamos falar um pouquinho sobre a situação do Rony, que foi fortemente ventilado e obviamente descartado. São Paulo não tem nenhum interesse no atleta e também financeiramente também é impossível. O Rony, para quem não sabe, gente, o Rony ele ganha mais ou menos ali, contando com luvas e tudo, 1,2 milhão por mês. Esse salário seria maior do que Arboleda, do que Luciano, por exemplo. E cá entre nós, por mais que o Rony até seja um jogador interessante, acredito eu que não é um jogador que o São Paulo vá investir essa bala de fato para contratação. Só que é interessante pegar esse gancho do Rony para a gente entender o jogador que o Zubeldia gostaria de contar no seu ataque. É mais ou menos com as características do Rony, eu não estou falando de qualidade. Porque o Rony é um jogador que pode jogar pelos lados do campo e também jogar de centroavante. E o Zubeldia gostaria de contar com um atleta com essas características, que pudesse ser versátil. Algo até parecido com o próprio André Silva. Ele gostaria de contar com pelo menos mais um André Silva ou um Rony, um jogador que pode fazer mais de uma função ali no ataque, até para ele ter algumas variações táticas interessantes. Então, o Rony está descartado, mas o Zubeldia gostaria de contar com um jogador que tenha essas características. O Christian Oliveira, uruguaio, jogador que é do Los Angeles FC, tem passagem pela seleção uruguaia. Então, um caso meio esquisito, e aí vocês vão entender o porquê. O Christian Oliveira, ele confessou em uma entrevista para a ESPN Uruguai que tem uma proposta do São Paulo, que estava basicamente tudo acertado, ele só precisava resolver algumas coisas, inclusive ligar para o Bielsa, que é o técnico do Uruguai, para ter esse aval, e que ele falou com essas palavras: se Deus quiser eu vou para o São Paulo. Só que aí, outros colegas também falaram com a diretoria, até alguns que estão lá nos Estados Unidos, e eu também pude mandar mensagem para entender. E aí eu fiz algumas perguntas, porque de fato é um caso muito peculiar, porque o jogador falou da proposta. Só que a diretoria do São Paulo não só nega, como fala: cara, eu nem sequer sabia desse jogador, para ser sincero. Então fica essa questão: será que de fato é só um despiste ou o jogador realmente tem alguma coisa do São Paulo? Eu entrei em contato com o Edgardo, ele que é empresário do jogador, ele também é empresário do Fagundo Torres, do Palmeiras, agora que foi contratado e anunciado, ele também empresaria outros atletas, até o meu amigo Christian Moraes que enviou o contato. Eu tentei contato via aplicativo de mensagens, tentei também contrato por e-mail, consegui o e-mail dele, estou aguardando a resposta, até para a gente ter, né, a resposta dele também, a versão do staff do atleta, e aí assim que eles me responderem, eu trago aqui para vocês todas as informações, tá bom? Beleza? Pra gente continuar, bora falar sobre Lucas Rosa. A gente trouxe com exclusividade aqui o nome do Lucas Rosa sendo torcedor do São Paulo, a gente contatou, e o jogador estava bem animado até com a possibilidade, só que desde o primeiro momento eu falei para vocês que o negócio era difícil, até porque o Valladolid queria uma compensação financeira, o cara é titular lá. Então o Ronaldo também não é bobo, o Ronaldo, vou pegar aqui meu lateral titular, toma São Paulo, opção de compra, senão parcela, começa a me pagar em 2026. Futebol não é assim. E aí o São Paulo desistiu completamente do negócio, informação lá do GE. O Real Valladolid pediu 10 milhões de reais à vista para negociar o atleta. O São Paulo, como a gente fala, não tem dinheiro em caixa. E é bem importante a gente trazer essa questão para não ficar, porque eu já vi muita gente até deturpando aqui o que a gente repercutiu aqui no canal. O São Paulo não tem dinheiro em caixa para fazer uma negociação agora. Tipo, exemplo, vai contratar fulano por 10 milhões agora o Lucas Rosa. Digamos que o Valladolid pede 2 milhões à vista. O São Paulo não teria esse aporte, teria que fazer algum movimento
muito de fato pegar com patrocinador antecipado, alguma coisa para conseguir. Tanto é que no caso do Natanael, o São Paulo quis postergar o primeiro pagamento para 2026, porque não tem dinheiro em caixa neste momento para fazer alguns negócios, mas mesmo assim o São Paulo tá se mexendo para conseguir alguns reforços, vídeo Wendel, Oscar e Enzo Dias. Essa falta de dinheiro em caixa não impossibilita a possibilidade do atleta, de fato, do São Paulo, melhor dizendo, contratar alguns jogadores importantes no mercado da bola, tá? E aí, pra gente fechar, só a gente complementar aqui algumas informações importantes do São Paulo. Agora, Bobadilla e Patrick têm treinado normalmente, né? Então eles não têm mais nenhum problema físico, estão em condições de jogo. A gente já falou sobre o Zubeldia, de fato, vai ficar nos Estados Unidos, tem até uma questão contratual, porque o Zubeldia ou os principais jogadores, algo nesse sentido, eles deveriam estar na FC Series. Por exemplo, se o São Paulo, parece que em termos de contrato, eu pude apurar um pouquinho mais, o São Paulo não poderia, exemplo, tá? O São Paulo não poderia mandar a base, enviar contrato, ele não poderia, tipo, fechamos com a FC Series, igual o Santos desistiu, tinha que pagar a multa. O São Paulo, ele não poderia chegar e falar, beleza, a FC Series está aí, mas eu vou mandar o time B para jogar a FC Series. Não poderia por conta dessa questão contratual. Quando o São Paulo fechou com a FC Series, colocou lá que o São Paulo deveria jogar com a sua equipe principal. Quando eu falo jogar, é levar os seus principais jogadores, é uma partida amistosa e tudo, mas não poderia, por exemplo, mandar equipes B, tá? Tipo, jogadores de base, um sub-19 lá, não poderia ser algo nesse sentido. Então, até por isso, como o Zubeldia é o técnico do São Paulo, ele tem que estar à disposição lá do time do São Paulo nos Estados Unidos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Hoje tem jogo, hoje eu estarei às 8 horas lá com o pessoal da Rádio Fute Mais trazendo um pré-jogo, vou fazer a apresentação, trazer as informações prévias. Às 9 horas eu passo para a equipe de transmissão e aí às 9h30 a gente vai transmitir a FC Series. Combinado? Um beijo, um abraço, fui, boa semana para todo mundo, bom jogo, tchau.